Mulheres, escutem-me, sentem-se, prestem atenção e deixem isso penetrar profundamente. Parem de ser gentis com os homens. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Sei que muitas de vocês estão me olhando com desconfiança agora. Eu mesma fui criada para ser gentil. Não quero ser rude, apenas quero mostrar que me importo. Mas deixem-me dizer algo que minha experiência de décadas comprovou. Gentileza não traz o que você deseja. Os homens não respeitam gentileza, respeitam limites. A gentileza é o que nos ensinam desde a infância. Seja educada, seja acomodadora, seja compreensiva, mas em algum lugar do caminho as mulheres foram levadas a acreditar que ser gentil é o mesmo que ser valorizada. Não é. A verdade que observo na minha prática é que os homens não respondem à gentileza como você imagina. Eles não acordam um dia pensando, que mulher doce, devo tratá-la melhor. Não. O que realmente acontece é que ele absorve essa gentileza, fica confortável e começa a testar os limites para ver até onde pode ir. Gentileza sem limites é um convite aberto para maus tratos. Quando um homem percebe que você estará sempre disponível, que sempre vai perdoar, que sempre fará desculpas pela falta de esforço dele, ele para de tentar. Por quê? Porque não precisa mais. No momento em que você demonstra que tolerará respostas atrasadas, planos de última hora e desculpas sem entusiasmo, é exatamente o que você continuará recebendo. Vi isso inúmeras vezes em meu consultório. Os homens não aprendem através de palavras, aprendem através de ações. Você pode sentar ali e dizer, não gosto quando você faz isso. Mas se você continua presente para ele, continua atendendo suas ligações, continua se tornando acessível, ele vai continuar fazendo o que faz. Ele ouve suas palavras, mas segue suas ações. Se suas ações dizem, vou tolerar isto, então é exatamente como ele a tratará. Ser gentil não faz um homem respeitá-la. Ele respeita aquilo que precisa conquistar. Ele respeita o que tem padrões. Pense nisso. Quando alguém lhe dá algo de graça, você não aprecia da mesma forma como algo que você teve que ganhar. É natureza humana. Um homem valoriza aquilo pelo qual teve que fazer esforço, não aquilo que foi entregue sem exigências. Por isso, algumas mulheres que são firmes são tratadas como rainhas, enquanto as mulheres mais doces e amorosas são negligenciadas. Porque ser firme não significa ser rude, significa que ela não se conforma com menos do que merece. Ela não está disponível só porque ele quer. Ela não aceita esforço mínimo só para manter a paz. Ela se afasta quando vê sinais de alerta, em vez de ficar esperando que ele mude. E por isso, os homens sabem que não podem brincar com ela. Quando uma mulher tem limites, um homem ou sobe de nível ou sai de perto. É tão simples assim. Se ele é um bom homem com boas intenções, ele atenderá aos padrões que estão postos diante dele. Se não é, ele vai embora. E isso é uma bênção, não uma perda. Quando você para de permitir que os homens passem por cima de você, para de perder tempo com aqueles que nunca mereceram estar em sua vida. O maior erro que as mulheres cometem é pensar que ser gentil fará um homem perceber seu valor. Mas os homens não valorizam capachos, valorizam portas que podem se fechar. Se você nunca marca o limite, ele nunca vai parar de o cruzar. Se você nunca estabelece um padrão, ele nunca vai atender a um. Não se trata de ser má, rude ou dismissiva. Trata-se de saber que seu tempo, energia e amor são privilégios, não direitos. No momento em que um homem percebe que você não tolerará inconsistência, desrespeito ou falta de esforço, ele ou sobe de nível ou perde acesso. De qualquer forma, você vence. Observei isso na minha prática centenas de vezes. Mulheres dando tempo, esforço e amor a homens que não fizeram nada para merecer. Estão respondendo mensagens após dias de silêncio. Estão dizendo que tudo bem quando absolutamente não é.
Estão inventando desculpas para porque ele não se compromete, porque não é consistente, porque não a trata como merece. O pior é que pensam que sendo pacientes, sendo compreensivas, persistindo, vão mudá-lo. Mas não é assim que os homens funcionam. Um homem só fará o que sabe que pode se safar. Se ele sabe que pode desaparecer e voltar quando quiser, vai continuar fazendo. Se sabe que pode cancelar planos em cima da hora e você ainda estará disponível depois, não vai respeitar seu tempo. Se sabe que pode dar-lhe incerteza enquanto você lhe dá a lealdade, por que mudaria? Não há razão nenhuma. O problema é que as mulheres confundem esforço com amor. Acham que se provarem seu valor, se mostrarem como são boas, se fizerem o extra, ele eventualmente vai estar à altura. Mas esforço sem reciprocidade é apenas autossacrifício. Você está vertendo em um homem que não está vertendo em você. Naquele ponto, você não está construindo um relacionamento. Está apenas tornando mais fácil para ele maltratá-la. Quando você recompensa mau comportamento de um homem com sua presença, está ensinando que é aceitável tratá-la dessa forma. E é exatamente por isso que ele não muda, porque não precisa. Vi isso tantas vezes que posso garantir. As mulheres que têm os melhores relacionamentos não são as mais compreensivas. São aquelas que estabelecem padrões altos e se recusam a tolerar menos. As mulheres que exigem consistência, respeito e esforço acabam com homens que as valorizam. Enquanto isso, as mulheres sempre gentis, sempre perdoando, sempre disponíveis frequentemente, se veem sendo exploradas. Se você nunca desenha a linha, ele nunca para de cruzá-la. Muitas mulheres foram ensinadas a pensar que ter padrões altos afasta os homens. Então minimizam seus padrões, toleram desrespeito, aceitam inconsistência porque não querem parecer exigentes. Mas a verdade é, os únicos homens que fogem de padrões são aqueles que nunca planejavam atendê-los de forma alguma. Um bom homem não foge do esforço, ele sobe para igualá-lo. Um homem deve estar trabalhando pela sua atenção, não a obtendo apenas porque existe. Deve estar ganhando seu tempo, não tendo tudo entregue só porque você gosta dele. Deve estar provando seu valor para você, não o contrário. Se ele não está fazendo isso, por que está recebendo sua energia? Por que ainda está sendo recompensado com sua presença? Por que está sendo autorizado a fazer o mínimo e ainda ter acesso a você? Um homem que a quer agirá assim. Um homem que a valoriza mostrará isso. Um homem que não faz, não merece nada de você. Ainda assim, muitas mulheres estão dando benefícios de esposa a homens que nem mesmo são bons namorados. Estão jogando o papel, fazendo o trabalho e segurando esperança que um dia ele verá seu valor. Mas a verdade é, se ele já não viu, provavelmente nunca verá. Observei em minha clínica que os relacionamentos piores vêm quando as mulheres continuam investindo em potencial que nunca se realizou, continuam aparecendo, continuam tentando mais, continuam se provando, esperando que um dia o homem para o qual está dando tudo finalmente acorde e as aprecie. Mas não é assim que funciona. Os homens fazem o que lhes é permitido fazer. Se um homem sabe que pode mentir, desaparecer, desrespeitá-la e ainda ter acesso a seu tempo e energia, por que pararia? Não há incentivo para mudar quando não há consequências para as ações. As mulheres pensam que paciência, lealdade e compreensão farão um homem estar à altura, mas frequentemente faz o oposto. Um homem que sabe que pode obter tudo de você sem ter que dar nada em troca, continuará a se aproveitar dessa situação. Vai tomar e tomar até você não ter mais nada. E quando você finalmente decide que está cansada, ele simplesmente segue para a próxima mulher disposta a aceitar seu comportamento. Não é porque ele não entende o que está fazendo, é porque sabe exatamente com o que pode sair. As pessoas valorizam o que precisam ganhar. Os homens respeitam o que precisam trabalhar. Se você der a um homem lealdade quando ele não provou ser digno dela,
ele não a apreciará. Se investir suas emoções em um homem que não investiu em você, ele não cuidará delas. Quando algo é dado muito facilmente, é esquecido facilmente. É natureza humana. Um homem não vai apreciar uma mulher que continua a recompensá-lo com tempo, esforço e compromisso quando ele não fez o mesmo em troca. As mulheres que estabelecem padrões altos não são demais nem difíceis, são simplesmente mulheres que recusam ser brincadas. Quando você para de permitir isso, algo mágico acontece. Os homens certos começam a aparecer, os errados desaparecem e você finalmente vive a vida que merecia ter a todo o tempo. Se um homem sabe que pode voltar quando quiser, nunca vai ficar. Se sabe que você sempre estará ali esperando, nunca vai perseguir você. Se sabe que pode dar metade do esforço e você ainda o manterá por perto, nunca dará esforço total. Há muitas mulheres colocando seus corações na linha para homens que nem cruzariam a rua por elas. Estão dando o melhor para homens que lhes dão o mínimo. Estão segurando promessas que nunca foram feitas para serem mantidas. As mulheres pensam que se der mais, amar mais, provar-se a si mesma, um homem de repente se tornará a pessoa que precisa. Mas um homem não muda para uma mulher com a qual se sente confortável maltratando. Um homem muda quando percebe que a forma como vem agindo não será mais tolerada. Muda quando vê que uma mulher está disposta a se afastar. Muda quando sabe que poderia realmente perdê-la. Até lá, não tem razão. Se as palavras e ações de um homem não combinam, acredite nas ações. Se ele lhe mostrou que não a respeita, não tente convencê-lo. Se não está colocando esforço, não tente compensar. Se está confortável desrespeitando você, é porque você permitiu. Ser muito gentil facilita esforço mínimo. Os homens são simples, fazem o que funciona para eles. Se fazer o mínimo ainda os consegue o que desejam, não farão mais. O problema é que muitas mulheres pensam que se amarem um homem mais intensamente, se mostrarem como são boas, se derem todo o seu tempo e atenção, ele finalmente subirá de nível. Mas não é assim que os homens operam. Um homem sempre seguirá o caminho mais fácil para obter o que quer. Se sabe que não precisa se esforçar para tê-la, não fará. Se sabe que pode testar uma vez por semana e você ainda estará feliz em ouvir dele, não ligará. Se sabe que pode lhe dar migalhas e você ainda estará ali esperando por mais, nunca trará a refeição completa. Um homem que realmente a valoriza coloca esforço desde o início. Ele não precisa ser convencido, lembrado ou pedido a aparecer para ela. Faz porque quer, não porque ela o pressiona. Mas quando uma mulher continua sendo gentil, apesar da falta de esforço, quando continua compreendendo, esperando, dando, tudo o que está fazendo é ensinando que ele pode fazer menos e ainda obter tudo. As mulheres que são tratadas melhor não são as mais disponíveis, compreensivas ou indulgentes, são as que têm limites, que têm padrões, que não toleram inconsistência. Vi isso se repetir milhares de vezes. A mulher que tem padrões não perde tempo. O homem correto se levanta, os homens errados saem. Quando uma mulher torna claro que requer esforço e consistência, um homem ou se levanta ou se afasta. Mas quando uma mulher é muito gentil, muito acomodadora, muito assustada de dizer o que realmente quer, ela cria uma situação onde um homem nunca tem que tentar. Algumas mulheres acreditam que se aguentarem um homem quando ele está lutando, ele se lembrará dela quando se recompor. Mas a verdade é, um homem não aprecia a mulher que ficou se ele nunca teve que ganhar o melhor dela. Ele a vê como alguém que estava sempre lá, alguém que não exigiu nada, alguém que deu e deu sem nunca pedir nada em troca. E quando ele finalmente se recompõe, frequentemente dá o melhor para outra pessoa, alguém que não teria tolerado a forma como a tratava. As mulheres precisam parar de pensar que ser gentil fará um homem apreciá-las. Os homens não valorizam o que é dado livremente, valorizam o que precisam trabalhar.
Quando um homem vê que uma mulher está muito assustada para se afastar, ele não tem razão para mudar. Quando vê que aceitará o mínimo, é exatamente o que continuará a dar. Quando sabe que não importa quanto pouco esforço coloque, ela sempre estará ali. Ele perde toda a motivação para fazer melhor. Um homem não muda para uma mulher que o torna fácil ficar igual. Muda quando percebe que, se não se levantar, a perderá. Muda quando vê que seus jogos usuais não funcionarão. Muda quando sabe que não pode sair fazendo o mínimo e ainda ter acesso a ela. Mas se uma mulher continua sendo muito gentil, continua desculpando a falta de esforço, continua tornando tudo fácil, ela está apenas ensinando que ele pode fazer menos do que merece. Um homem real se levantará, não se aproveitará. Um homem que realmente quer estar com você nunca a fará sentir que tem que perseguir, convencer ou provar seu valor. Ele se levantará por conta própria. É o que os homens reais fazem. Um homem que a valoriza reconhecerá o que tem diante dele e colocará esforço para manter. Não precisará de lembretes, não precisará de segundas chances após erros constantes. E não precisará ser pedido para fazer o mínimo. Mas quando uma mulher continua abaixando seus padrões, continua criando desculpas e continua permitindo inconsistência, tudo o que está fazendo é tornando mais fácil para o tipo errado de homem se aproveitar. Uma mulher nunca deveria ter que implorar por respeito, tempo ou esforço. Se o fizer, está lidando com um homem que nunca planejava dar de qualquer forma. Os homens que realmente querem estar na vida de uma mulher mostram através de ações, não apenas palavras. Não desaparecem por dias e depois voltam com uma desculpa fraca. Não deixam uma mulher adivinhar onde ela está. Não brincam, fazem promessas vazias ou continuam puxando a corda enquanto não dão nada real. Se um homem é sério com você, ele se compromete, ele mostra consistência. Um homem real vê uma mulher valiosa e faz o que for preciso para mantê-la. Ele não senta e deixa ela carregar o peso do relacionamento, não espera até estar exausta e emocionalmente drenada antes de decidir agir bem. Não aproveita sua gentileza, paciência ou disposição de compreender. Ele encontra você onde está. E se você exige mais, ele se levanta. Não espera que você se contente com menos enquanto ele consegue tudo o que quer. Muitas mulheres ficam em situações onde estão constantemente dando enquanto o homem só toma. Esperam que, se apenas amarem mais, se provarem lealdade, se aguentarem um pouco mais, ele finalmente se levantará. Mas não funciona assim. Um homem que não se levanta no início não vai de repente mudar porque uma mulher se recusa a desistir dele. A única vez que um homem muda é quando vê que, se não fizer, a perderá. Uma mulher que continua tolerando maus tratos está apenas mostrando ao homem que ele pode se sair com isso. A verdade é, alguns homens estão na vida de uma mulher porque ela permite, não porque a valorizam realmente. Se um homem sabe que pode fazer o mínimo e ainda ter acesso a ela, não colocará mais esforço do que aquilo. Aproveitar-se do fato que ela continua perdoando, continua esperando mudança e continua esperando que ele se torne o homem que quer. Enquanto isso, não tem intenção alguma de fazer isso porque não precisa. Um homem que genuinamente quer estar com uma mulher não a coloca em posição de questionar suas intenções. Não a deixa confusa, insegura ou desapreciada. Deixa claro onde ela está porque quer mantê-la lá. Mas quando uma mulher continua aceitando menos, continua tolerando inconsistência e continua permitindo que um homem venha e vá como bem entender, está tornando fácil para o errado ficar enquanto bloqueia o certo de nunca entrar. Um homem que realmente quer estar em sua vida mostrará sem hesitação, e se não fizer, nunca foi para estar lá. Pare de ser compreensiva, comece a ser unapologética. As mulheres foram condicionadas a ser compreensivas ao ponto de sua própria exaustão.
Fazem desculpas pelo comportamento de um homem, justificam sua falta de esforço, convencem a si mesmas que ele apenas precisa de mais tempo, mais paciência, mais apoio, aceitam menos do que merecem porque não querem parecer exigentes, difíceis ou demais. Mas a verdade é, uma mulher que constantemente faz espaço para as falhas de um homem está apenas ensinando que ele nunca precisa fazer melhor. Um homem que a valoriza não precisa de chances infinitas, não precisa ser lembrado como tratá-la, não precisa ser convencido a agir bem. Se uma mulher está constantemente explicando por que se sente magoada, constantemente esperando mudança que nunca vem, constantemente justificando o comportamento que sabe ser inaceitável, está apenas adiando o inevitável. Um homem que quer se levantar fará. Um homem que não faz continuará aproveitando o fato que ela é muito compreensiva para ir embora. Ser compreensiva se torna fraqueza quando permite que um homem a maltrate sem consequências. Quando um homem vê que cada erro, cada desculpa, cada promessa quebrada é encontrada com mais compreensão, ele aprende que não precisa mudar. Sabe que não importa o que faz, você encontrará razão para perdoá-lo. Dirá a si mesma que ele está apenas passando por um tempo difícil, que não sabe como se expressar, que no fundo é um bom homem que apenas precisa de um pouco mais de paciência. Mas a realidade é, um homem que genuinamente se importa com você não a colocará em posição de sofrer só para mantê-lo por perto. Uma mulher que para de ser compreensiva e começa a ser unapologética sobre o que quer, força um homem a fazer uma escolha. Ou se levanta ou se afasta. Quando uma mulher para de tolerar sinais mistos, inconsistência e falta de esforço, descobre muito rapidamente quem é sério com ela e quem está apenas puxando a corda. Os homens que nunca planejavam agir bem a chamarão de difícil, dirão que ela está pedindo demais e tentarão fazê-la se sentir culpada por estabelecer padrões. Mas os homens que genuinamente querem estar em sua vida a encontrarão onde está. Uma mulher que sabe seu valor não perde tempo tentando fazer um homem vê-lo. Ela não implora por atenção, não se contenta com menos do que merece. Ela não deixa o potencial de um homem aprender em uma situação que não a serve. Ela entende que as ações de um homem mostram suas intenções mais que suas palavras. Se é inconsistente, é porque não se importa o suficiente para ser consistente. Se é desrespeitoso, é porque não a respeita. Se continua inventando desculpas, é porque sabe que ela continuará a aceitá-las. Ser unapologética significa recusar tolerar o que não se alinha com seus padrões. Significa não ter medo de se afastar quando um homem mostra que não está disposto a dar o que você merece. Significa saber que você não tem que esperar, sofrer ou provar a si mesma apenas para ser amada corretamente. As mulheres que são tratadas melhor não são as mais compreensivas. São aquelas que recusam tolerar menos do que realmente querem. Quando uma mulher para de justificar, de desculpar e de esperar, se coloca em posição de receber o amor que realmente merece. No momento em que decide que seu tempo, energia e amor não estão abertos para negociação, para de entreter homens que não estão dispostos a dar o que ela vale. Um homem que a quer deixará claro: não existe tal coisa como sinais mistos. As mulheres passam muito tempo analisando as ações de um homem, tentando decodificar suas palavras e inventando desculpas para por que não está se levantando. Sentam com amigas repassando conversas, perguntando: o que você acha que ele quis dizer com isso? Justificam a falta de esforço dizendo a si mesmas que ele está apenas ocupado, apenas incerto, apenas não pronto. Mas a verdade é, se um homem a quer, não haverá confusão. Um homem que realmente quer estar com você não a deixará adivinhar, não a deixará questionando suas intenções, duvidando dos sentimentos ou se perguntando onde você está em sua vida. Ele aparecerá, será consistente, deixará claro que a quer, apenas você. A ideia de que homens são ruins em comunicação é uma desculpa.
Os homens comunicam suas intenções muito claramente. Você apenas precisa prestar atenção às ações em vez das palavras. Um homem que a quer ligará, fará planos, arranjará tempo para você, não irá dias sem falar e depois aparecerá com uma desculpa fraca. Não a manterá como uma opção enquanto entretém outras mulheres. Não continuará dizendo que não está pronto enquanto espera que você fique e espere. Uma mulher nunca deveria ter que adivinhar. Se tem que adivinhar, ele não quer estar com você. É realmente tão simples quanto isso. Um homem que é sério com você eliminará a competição. Não a fará sentir como se estivesse em uma corrida pela atenção. Não estará entretendo outras mulheres enquanto diz que gosta dela, mas não está pronto para se estabelecer. Não a manterá em uma área cinzenta, onde não estão realmente juntos, mas não está exatamente solteira. Um homem que a quer será intencional em a travar, porque sabe que uma mulher como você não esperará para sempre. Se um homem ainda está explorando opções, ainda hesitante, ainda a tratando como apenas outra possibilidade, então ele não a quer o suficiente. As mulheres precisam parar de romantizar inconsistência, precisam parar de pensar que se apenas aguentarem um pouco mais, ele finalmente acordará e perceberá o que tem. Um homem sabe quase imediatamente se quer estar com uma mulher a longo prazo. Pode não estar pronto para casamento agora, mas sabe se a valoriza o suficiente para construir algo real. Se a mantém distante, a faz-se questionar onde está, se é quente e frio com esforço, então está fazendo uma escolha de não se comprometer totalmente. E quando uma mulher permite, também está fazendo uma escolha de aceitar menos do que realmente merece. Nenhuma mulher deveria nunca ter que convencer um homem a estar com ela. Se ele a quer, você saberá. Se não, você estará confusa. É realmente tão simples assim. Quando uma mulher para de fazer desculpas, para de ignorar sinais de alerta e para de aceitar inconsistência, se coloca em posição de receber o amor que realmente merece. Um homem real não a fará duvidar dos sentimentos, não a fará pensar demais, não a fará perseguir e não a fará questionar. Deixará claro através de esforço, ações e consistência. É nisso que você deve confiar. Acredite nisso.